No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as minhas leituras de maio. Mais um mês passou e eu tô aqui pra gente conversar sobre as nossas leituras de maio e também sobre o que eu pretendo ler em junho. Já adianto que eu não li muito nesse mês que passou, então esse vídeo vai ser basicamente o que eu achei sobre o Morro dos Ventos Vivantes, por motivos que vocês vão entender logo mais, mas foi um mês produtivo do meu ponto de vista, não em quantidade, né, mas em qualidade e em uma meta aí que eu queria muito cumprir, que vocês já sabem qual é. Então, pra gente começar aqui o nosso papo, vou pedir pra você se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo e também vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube na Manita. Antes da gente falar sobre o que eu li, vou falar sobre o que eu pretendo ler em junho, né? Vocês sabem que eu não tenho feito muita TBR, mas para junho, né, separei 2 livrinhos aí para ler. O primeiro é O Enigma do Quarto 622, do Joe Dicker, que vai ser a nossa leitura de junho do Clube na Manita. Eu já li 3 livros, né, do autor. Li A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, li o livro dos Baltimore, que eu amo, e li também O Desaparecimento de Stephanie Mailer. Então agora eu tô animada aí pra fazer essa 4ª leitura do Joe Dicker, e sei que muita gente tem esse livro em casa, encalhado por causa do Intrínsecos, então se você quiser fazer essa leitura com a gente, começa no dia 6 de junho, né, na próxima segunda-feira, vai ser um cronograma super tranquilo, está convidadíssimo ou convidadíssima a fazer parte do Clube na Manita e participar dessa leitura coletiva com a gente, como sempre, né, o link pro clube tá aqui na caixinha de descrição, e lá tem tudo explicadinho sobre como funciona o clube, os benefícios e tudo mais. Mas se tiver alguma dúvida, pode deixar aí que eu respondo. Então é isso, tô bem animada para fazer essa leitura, vi opiniões positivas, o que sempre dá aquele gás a mais, né, pra gente fazer uma leitura, então estou feliz e animada e vai fazer parte aí da nossa programação especial, né, que a gente vai ter no clube em junho, que é o Narraiá, né, que é o Arraiá do Clube na Manita. É só uma brincadeira, realmente não é uma maratona nem nada, né, tem alguns desafios para você cumprir. É como se a gente estivesse ali realmente no arraiá, e aí cada barraca tem um desafio, e o desafio que eu escolhi foi o Boca do Palhaço, que seria ler um livro de terror ou thriller, então eu escolhi aqui O Enigma do Quarto 622, eu espero gostar desse livro, ele é grandinho, né, então eu espero que seja uma leitura fluida e agradável, mas mês que vem eu conto pra vocês o que eu achei. Minha outra leitura que eu separei para junho ainda é um mistério, porque vai ser a nossa leitura coletiva da 2ª edição, não é 2ª edição, acho que é a 3ª, do Lendo King com Na Manita. Essa leitura coletiva vai ser aberta para todo mundo e, como eu falei, o livro ainda é um segredo, mas no próximo sábado, dia 4 de junho, venho aqui no canal contar para vocês qual é o livro escolhido, e essa também vai ser uma leitura coletiva com apoio da editora Suma. Algumas pessoas já acertaram qual livro é, né, mas eu ainda vou manter realmente o segredo aqui para vocês. O que eu posso dizer é que é um livro que eu também não li, porque às vezes eu faço leitura coletiva de livros que eu já li e aí aproveito para reler, né? Mas esse é um que eu não li e que eu tenho bastante curiosidade. As 2 dicas que eu deixei lá nos stories é que é um livro lançado na década de 1980 e que traz um personagem escritor. Então vocês já podem aí ir fazendo suas apostas, dando seus palpites, mas no sábado eu volto para acabar com esse mistério e aí eu também vou deixar mais informações sobre essa leitura coletiva. Então essa é a minha TBR para junho. Agora vamos ao que eu li em maio. Vou falar fora da ordem aqui, né, porque eu quero deixar morro para a última parte do vídeo. Eu li o livro Caindo de Paraquedas, publicado pela Editora Nacional, né, que é um lançamento aí deles, e eu não vou falar muito dele aqui nesse vídeo, porque depois vai ter um vídeo só sobre esse livro, que é bem rico, que traz vários assuntos aí importantes para serem debatidos, especialmente entre o público young adult, né, então não vou falar muito, só que eu gostei da leitura, é daquele tipo de livro que eu considero muito importante, porque conversa com esse público jovem adulto, mas traz assuntos bem pertinentes e que são muito atuais e que precisam ser cada vez mais discutidos, e aqui eu tô falando basicamente de abuso, assédio e tudo mais, e também tem representatividade asiática, né, com uma personagem filipina, que é uma representatividade que a gente não tá tão acostumado a ver, principalmente nos livros young adult, e também representatividade chinesa, então fica aí mais esse motivo para fazer essa leitura, mas como eu falei, vai ter vídeo aqui no canal bem completo, porém sem spoilers, pra gente conversar sobre esse livro, né, O Caindo de Paraquedas, que como eu falei, é um lançamento aí da Editora Nacional.
O outro livro que eu li esse mês é o A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak, que era um livro que eu já queria ler faz tempo. Ele foi lançado, se não me engano, durante o comecinho da pandemia, lá em 2020, né? Então é um livro que fala muito sobre aquele momento. E ele reúne 5 textos do Ailton Krenak, né? Que é um grande pensador contemporâneo. E esses textos são o que dá título ao livro: Não se come dinheiro, Sonhos para adiar o fim do mundo, A máquina de fazer coisas e O amanhã não está à venda. Então, como eu falei, é um livro que fala um pouco sobre a pandemia e, assim, é um pouco triste porque acho que todo mundo tinha uma esperança de que a pandemia realmente nos transformasse enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto humanidade, né? E eu vejo isso aqui no texto do Ailton Krenak também. Mas não sei se foi bem isso que aconteceu, então eu fiquei um pouco bem reflexiva sobre isso, porque já era algo que eu vinha pensando há algum tempo. Também fala muito sobre a questão do capitalismo, sobre o nosso modo de vida, a forma como a gente enxerga e trata a Terra. Fala sobre as mudanças climáticas, sobre o nosso comportamento em geral, né, como humanidade, e a forma como a gente lida com esses problemas, ou não lida, né, como a gente escolhe ignorar, como a gente escolhe um estilo de vida sem pensar nos custos desse estilo de vida. Então é uma leitura, assim, bem reflexiva, incômoda, porque eu acho que todo mundo que lê vai encontrar um ponto ali em que tá falhando, né, ou que não pensou, enfim. Então é uma leitura que eu recomendo bastante, porque realmente dá muita coisa pra gente pensar, né, porque é um livro muito atual, e como o Ailton Krenak é um líder indígena, né, e brasileiro, todas essas questões, essas problemáticas que ele propõe conversam com a gente, né, porque se trata também não só do mundo, mas do nosso país. Então é um livro pequeno, mas poderoso, porque traz muitas reflexões, e eu acredito que quem tiver disposto a realmente fazer algumas mudanças, algumas concessões aí, pode tirar boas lições e boas ideias, né, desse livro aqui. Então fica mais uma dica de leitura que é diferente, né? Não é ficção, mas que realmente vale a pena fazer. E agora então vamos lá para O Morro dos Ventos Vivantes, né, de Emily Brontë, que eu já falei, Todos os Lugares Possíveis, que era um livro que eu queria muito ler esse ano, inclusive era uma das minhas metas oficiais para 2022, e ele foi a leitura coletiva de maio no Clube na Manita, e eu tô assim muito feliz de ter feito essa leitura. Esse mês de maio eu me programei para realmente me dedicar a Morro, porque eu não sabia como seria a minha leitura, se seria uma leitura fluida ou não, tinha um receio de que eu pudesse demorar, também porque vocês estão cansados de saber que eu não tô mais fazendo TBRs gigantes e querendo ler um monte de livros, enfim. Então realmente me programei para ler O Morro dos Ventos Vivantes, e o que viesse a mais era lucro. E para mim essa leitura foi muito produtiva, por várias questões, né? Primeiro, por isso que eu falei de ser uma meta pessoal, né, pra mim nesse ano, então só isso já valeu um monte. Por ser um clássico, né, eu falo que eu não tenho mais medo de clássicos, mas ainda não é algo que faz parte da minha zona de conforto, então toda vez que eu vou ler um clássico, fica aquela expectativa de, será que eu vou gostar? Será que vai ser fluido? Será que vai ser uma leitura que vai me pegar e tal? Então também tinha esse receio em relação ao Morro dos Ventos Vivantes. Foi uma leitura que eu gostei bastante. Eu acho que eu não favoritei, eu sigo pensando sobre isso, porque eu já falei isso num outro vídeo, não favoritei, mas realmente gostei bastante. É realmente tudo que sempre me avisaram, né, que não é uma história de amor, é uma história sobre sentimentos ruins, né, porque fala muito sobre vingança, sobre raiva, né, sobre angústia, então realmente não é um livro feliz, mas eu acho que quando a gente já vai avisado, né, de que Morro não é uma história de amor, as coisas já mudam de perspectiva e a gente consegue aproveitar mais a leitura olhando por essa ótica, porque eu sei que esse é um livro que divide opiniões, porque muitas pessoas acham que é um livro de uma história de amor, um romance, e quando começam a ler não vem exatamente isso, porque de fato não é, né? É uma história que tem muitos personagens tóxicos, inclusive, e aí isso pode decepcionar se a gente vai com essa expectativa. Então já fica aqui o aviso, né? Sempre me deram esse aviso, e esse aviso realmente foi muito importante para que eu fosse com as expectativas certas, e estou aqui repassando esse aviso para que, se você for ler O Morro dos Ventos Vivantes, você não espere um romance, pelo menos não um romance saudável e fofo e tudo mais, né? Eu li nessa edição aqui da Zahar, que é uma edição comentada. Eu confesso que eu não li todas as notas de rodapé, porque tem coisas interessantes, mas também tem algumas coisas que eu acho que, né, podem passar
mais assim batidas, porque são detalhes e tal, que às vezes até acaba tornando a nossa leitura truncada. Então eu acho assim, essa edição é muito legal, justamente porque te dá a opção de ler essas notas ou não, mas se você achar que tem coisas que são desnecessárias para você, ou que você não está interessado naquele momento, pule essas notas, não tem nenhum problema. O que eu acho legal é ler a apresentação, né? Aqui nesse livro foi escrita pelo Rodrigo Lacerda, e a gente consegue ter uma visão bem ampla, assim, do que foi a vida de Emily Brontë, em qual contexto ela escreveu essa história, tanto o contexto histórico, né, do momento em que ela vivia, quanto do contexto da vida pessoal dela, e aí a gente consegue enxergar vários aspectos de como essas coisas e outras, né, influenciaram a autora, e eu acho que com isso a obra fica mais rica, a gente consegue apreciar realmente mais do valor de O Morro dos Ventos Uivantes para o cenário literário. Além disso, ele é um livro que, para a época em que foi lançado, né, em 1848, se não me engano, mas definitivamente na década de 1840, que fugia de muitos padrões ali literários, né, em vários aspectos. Então foi um livro inovador também. Mais uma vez, é uma história que pode ser analisada aí como uma obra literária, né, como realmente uma história de ficção, e que já envolve, porque as coisas vão acontecendo e a gente fica, meu Deus, onde que essa história vai parar, o que que essas pessoas vão fazer, mas também a gente pode analisar desse outro ponto de vista, como a Emily Brontë pegou essas questões da época, né, e transferiu para essa história as críticas também, né, a essas questões, principalmente a essa das classes sociais e tal. Tem toda uma briga ali por território, de certa forma também, né, tem isso envolvido, mas tudo isso se mistura muito com a questão da vingança, né, então eu gostei de como a autora trouxe esses sentimentos, trouxe toda essa aura, essa atmosfera realmente muito gótica, que resultou numa história muito envolvente. Para mim foi bem envolvente, porque é isso que eu falei, eu queria saber onde que tudo isso ia parar. Na verdade é uma história que começa ali num ponto e aí ela volta pro passado para narrar os acontecimentos. Então algumas coisas logo no começo do livro a gente já entende que aconteceu, a gente já saca, mas a gente não sabe como aconteceu e fica essa dúvida, fica aí essa sementinha plantada que a gente vai cultivando aí durante a leitura para saber o que aconteceu, como essas coisas se deram, porque em alguns momentos elas parecem absurdas demais, mas a gente já sabe que elas aconteceram, então a gente fica muito curioso para saber como que tudo se desenrolou. Mas realmente para mim o aspecto que eu mais gostei foi ver que essa vingança, essa sede de vingança e todas essas atitudes muito condenáveis aí, né, de alguns personagens e principalmente de um deles, foi motivada por essa questão de status social e de preconceito também, né? Então é realmente uma história bem completa, porque tem todo esse contexto histórico, tem esse lado gótico, né, de trazer esses sentimentos, de trazer esses conflitos, mas também tudo atrelado aí a um contexto social da época e algumas coisas que de certa forma a gente também consegue ainda fazer paralelos com a sociedade de agora, né? Claro, com algumas adaptações, mas não são temas assim tão distantes, aliás, talvez nem um pouco distantes, né, da nossa realidade aqui. Então foi realmente uma experiência maravilhosa fazer essa leitura, né? Fiquei muito feliz de ter lido esse livro, de ter gostado. Como eu falei, não favoritei, eu acho, mas eu posso dizer que eu amei, principalmente quando a gente pensa nessa história dentro do contexto histórico em que ela foi escrita e também o cenário literário da época, né? Então fica aqui a minha recomendação. Só já aviso que, assim, não é uma história de amor, tá? É uma história de obsessão e você não vai encontrar sentimentos bons e fofos e leves aqui nesse livro. Ele é realmente uma história sobre vingança e sobre como muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida, a forma como a gente é tratado e que muitas vezes isso não depende de nós, pode impactar, pode influenciar em quem a gente se torna, nas atitudes que a gente toma, nas decisões que a gente toma, em como tudo ao nosso redor acaba, de certa forma, contaminado por isso também. Então, é uma história que traz muitas reflexões desse ponto de vista e é por isso que eu digo que é uma experiência muito rica. Então essas foram as minhas leituras de maio, poucas em quantidade, mas muito boas, né, em qualidade, nessa meta que eu consegui cumprir. Teve esse outro livro aí, O Caindo de Paraquedas, que eu falei que é um livro realmente muito necessário, e esse livro aqui do Ailton Krenak que eu queria ler já há algum tempo, que também me trouxe muitas reflexões. Não vou dizer que em alguns momentos eu não pensei, nossa, mas eu li pouco esse mês. Tem isso sim, como eu falo sempre nos vídeos, acho que essa questão da pandemia também, a gente entrou em muitas leituras coletivas,
produtivas ou entrou em um ritmo de leitura que a gente não tinha antes. E agora a gente está precisando recalibrar tudo isso, não só pela questão da pandemia, mas por outras coisas que vão acontecendo na nossa vida. Então é claro que tem momentos que a gente se pega naquele velho pensamento, mas eu li pouco, mas eu poderia ler mais um, mais dois, se eu correr com esse aqui. Mas em todos os momentos que eu tive esse pensamento, eu realmente parei e falei, não, mas tá tudo bem, porque não preciso ler um monte de livros, né? Tô feliz com as minhas leituras, tô feliz com as metas aí que eu tô cumprindo aos poucos. Então, né, só para deixar claro que não é que em nenhum momento eu pensei que eu poderia estar lendo mais, mas que quando esses pensamentos vieram, eu já cortei logo, porque eu não quero mais viver nessa coisa de tem que ler um monte e tal. Mas enfim, eu sempre falo isso pra vocês já estão cansados de ouvir. Só queria reforçar mais uma vez, porque realmente foi um mês que em quantidade ficou abaixo do que eu costumo ler, mas que eu fiquei muito feliz com as leituras mesmo assim. Então eu já vou ficando por aqui, me conta aí nos comentários quais foram as leituras de maio de vocês e quais foram as favoritas e também o que vocês pretendem ler em junho. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve por favor, curte e compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.